que é que vai acontecer depois que o Senhor Jesus voltar. O que é que vai acontecer depois que o Senhor Jesus voltar? O apóstolo Pedro, ele responde para nós essa pergunta: o que é que vai acontecer depois que o Senhor Jesus voltar? Na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, versículo 7, né? Até o versículo 13, nós temos essa resposta. Veja, vou ler para vocês aqui. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, há várias coisas, né, que o apóstolo Pedro ele fala nessa passagem. Eu não pretendo me deter em detalhar tudo isso, porque eu tenho um único objetivo, né, responder a pergunta que eu fiz no início. O que vai acontecer depois que o Senhor Jesus voltar? Dentro da escatologia existe uma corrente chamada pré-milenismo. E, obviamente, né, a gente tem diferentes opiniões a respeito da escatologia, mas não significa que não sejamos irmãos, né? Mas veja, os pré-milenistas dizem que depois da vinda do Senhor vai haver o milênio, né? O milênio vai começar depois que o Senhor Jesus voltar. Que a vinda de Cristo inaugura o milênio, né? E há uma outra corrente escatológica, na verdade duas que concordam entre si, né? O pós-milenismo e o amilenismo, todos dois pensam igual. Depois da vinda de Cristo, o que segue é novos céus e nova terra. Então, o que é que vem depois da vinda de Cristo? O que é que vai acontecer? Os amilenistas e os pós-milenistas dizem que não vai haver milênio, né, depois da vinda de Cristo, que o milênio já está acontecendo e o que vem depois da vinda de Cristo é novos céus e nova terra. Bom, o texto aqui parece dizer isso, e eu creio exatamente nisso, né?
se você que está me ouvindo aí for pré-milenista, né? Você não vai se aborrecer comigo, né? Somos irmãos. Mas se o milênio vai começar depois da segunda vinda de Cristo, Pedro errou aqui. Porque ele diz aqui no versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? O milênio? Não. Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Na época de Pedro, haviam alguns falsos mestres que estavam dizendo que Jesus já tinha voltado. Outros estavam dizendo que Jesus estava demorando muito, então talvez essa promessa da vinda dele não fosse verdadeira. E aí então isso estava desanimando muitos crentes. Muitos crentes estavam deixando de ser crentes, voltando para o mundo, voltando para suas vidas antigas, porque desanimaram, né? Não todos, mas alguns estavam desanimados e voltando para suas vidas. Pedro, então, escrevendo essa carta, ele fala: olha, o Senhor, ele não está demorando para chegar, ele ainda não veio, e ele não está demorando para chegar. O que acontece é que 1000 anos para ele é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, quando ele diz assim, breve voltarei, o breve de Deus não é o breve nosso. Se eu digo breve, eu quero que seja breve. O breve de Deus, o tempo para Deus é contado de maneira diferente. Ele quer dizer, então, 1000 anos para ele é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, no tempo de Deus, ele está dentro da cronologia dele, né? Isso que Pedro quer dizer. E ele então vai continuando dizendo, olha, ele não retarda, ele virá como ladrão, os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E já que essas coisas vão acontecer desse jeito, então viva de maneira santa, piedosa. Não desanime, não percam de vista essa promessa, né? Aguardem a vinda do Senhor. E aí ele diz no versículo 13. Primeiro ele está dizendo que a vinda de Cristo é certa, que ela não está atrasada, e que essas coisas que eu descrevi aqui, elas vão acontecer. E ele diz no versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa. Que promessa? A promessa da sua vinda. Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, esse texto, que é um texto que tem que ser entendido literal, né? Ele está dizendo que a promessa de Cristo não é que depois da vinda dele vai haver o milênio, mas que depois da vinda dele é novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu creio nisso. Eu não sei no que você que está me ouvindo crê, né, em relação a isso, mas lendo aqui o texto, eu creio piamente que após a vinda de Cristo, o que vai acontecer é novos céus e nova terra. O milênio, eu sou milenista, então o milênio já está acontecendo, tá? Satanás e os seus demônios já estão presos. Cristo já está reinando com a igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, se depois da vinda de Cristo será inaugurado o milênio, Pedro errou aqui. Se Pedro aqui está certo, e eu creio que ele está certo, então depois da vinda de Cristo, o próximo evento é novos céus e nova terra. Então o milênio é agora. Bom, fica aí então essa reflexão, né? E aí vocês podem comentar aí
e dar a opinião de vocês, tá bom? Mas, no meu ponto de vista, se Pedro está certo aqui, e creio que ele está, de acordo com o versículo 3 aqui, o que vai acontecer depois da vinda de Cristo é novos céus e nova terra, e não o milênio.